queridos amigos e amigas, palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho aqui ao meu lado direito o menino prodígio, o pintor de rodapé, ele, Tufão. É nóis, tudo belezinha, carai. Tufão? Tudo beleza, graças a Deus, mais uma vitória, vamos pra cima, Tá molezinha caralho. ser palmeirense ultimamente, né? Meu, pra quem acompanhou Rovilson, Misso, porra, agora vê Diogo Barbosa, Vitor Luiz, você tá de Só brincadeira, tapa de velho. qualidade, pai. Só tapa de qualidade monstra. No meu lado esquerdo da bancada tem o Dr. Iso, de Gones. Fala, seu Maravilha, como é que estão por aí? Tá melhor agora com 25 pontos em 9 jogos, né, mestre? Maravilhoso, 17 gols feitos, 2 levados só em 9 jogos. Que bigode maravilhoso! Isso é o escolarismo na prática, né, amigos? Que coisa. O ano passado, quando a gente tava oscilando com o Roger, eu era um dos poucos que acreditava ainda no Filipão. Sabia que o Filipão ia dar jeito, mas não imaginava que ia dar tanto jeito, né? Ah, cara, eu vou te falar que eu tinha muito pé atrás, sinceramente, cara. A gente não tava acompanhando ele lá na China, lá nos Ling Ling, não sabia como é que tava. Assim, sabia que ele tava ganhando, que o time dele sempre tava chegando na final da Champions League dos Ling Ling lá, mas, eu tinha meu pé atrás, cara. Vou ser bem sincero, eu não esperava tudo isso, não. Eu também não esperava não, Tufão, e o bigode chegou pra arrumar casa. Principalmente quando ele conseguiu convencer os caras, né, que o time ia precisar rodar, que ele ia precisar montar duas equipes, que ele tinha bastante gente no elenco e deu certo pra caramba, né, cara? Botou o esquema de jogo dele, mas a gente não pode esquecer que sempre que o Felipão botou o estilo dele em campo, deu certo, né, cara? Acho que aquele acidente do 7-1, ele quis mexer um pouco do jeito que ele gosta e acabou pecando lá. Mas sempre que ele vai nesse estilo defensivo, compacto... O Felipão, ele tem uma maneira muito simples, né, de entender o futebol e de aplicar essa maneira simples de entender o futebol com muita eficiência. E aquilo foi um acidente mesmo. Se jogasse mais 20 vezes, acho que não aconteceria do jeito que aconteceu. Mas aquela Copa também foi toda estranha, né? Bom, esse é assunto para um outro podcast. É verdade. É isso aí. Vamos concentrar no Seguindo Pará. a nossa lua de mel, que tá uma maravilha, a gente vem hoje de um joguinho baba, né? Dá pra falar assim ou fica muito salto alto? Não é salto alto não, cara. Foi muito tranquilo, foi tão tranquilo que eu achei que às vezes o time deu uma relaxadinha e o Avaí poderia ter levado um pouquinho mais de perigo se fosse um time melhor, cara. Depois que entrou o centroavante lá, o Pirulão, não sei, não veio o nome à cabeça agora, Daniel Amorim, deu um pouquinho de trabalho pra defesa ali, cara. Dracena e Antônio Carlos tiveram bastante trabalho com ele. Acho que se fosse um time um pouquinho melhor, poderia dar um pouco mais de trabalho. No entanto, esse negócio de falar, se fosse um time um pouquinho melhor, a gente já tá falando há alguns jogos, né, cara? Já, desde que começou o Brasileiro, a gente tá falando, se fosse um time melhor, poderia dar um trabalho. Eu acho que faz parte do gerenciamento de risco, de Pois repente, do Palmeiras. O Santos aí. era um time melhor e deu no que deu. Exatamente. Pois é. A gente Acho que esperava aquele confronto com o Santos um pouco mais difícil, mais pegado, e foi o jogo que o time jogou melhor, né? Esmagou o Santos. E aí, se a gente for olhar a tabela, né, cara, dos 5 primeiros a gente ganhou de 3, né? Tirando a gente tem 4 atrás, a gente ganhou de 3, inclusive o Atlético Mineiro fora. Então quem tá falando aí que a gente tá pegando só baba, vamos ver depois da outra metade, tem que olhar pra tabela também, pô. É que tem que levar em consideração que o Palmeiras não joga contra o líder, né? Pois é, É o próprio Palmeiras. Eu acho que esse time do Avaí aí, o Geninho até tentou fazer alguma coisa, dava pra ver que eles subiam as linhas em alguns momentos do jogo. É isso que você falou, né? Um pouquinho de vontade de gostar do jogo, mas realmente é um plantel muito fraco, é um time de meio de tabela na segundona jogando a primeira, e aí fica difícil pra bater de frente com a máquina palestrina, né? Pois é, ele ainda, num momento de desespero, colocou o Douglas. Grande Douglas. O cara tava mais gordo que, sei lá, um peso, uma barriga gigantesca. O Douglas usa o mesmo cabelo que eu e usa a barbinha também. Se eu metesse a camisa do Avaí ali e desse um migué, eu conseguia entrar e ia passar por jogador profissional melhor que o Douglas ali, pelo menos no shape. Então agora teremos o analista estético com Diego Silveira.
Que homem! Eu acho que o Palmeiras não teve muita dificuldade no jogo, não. O Avaí tentou marcar um pouco mais avançado, tá um pouco de dificuldade pra gente, mas logo com 12 minutos o Zé Rafael fez aquela tabelinha com o Daverson e quase fez o gol. Depois teve aquele lance do Diego Barbosa, se eu não me engano, que ele bateu a falta, o Vladimir foi lá na gaveta pegar. Teve uma cabeçada do Edu e depois veio o gol. Eu acho que o único lance que me fez gelar foi aquela do Edu Dracena, né? Ele foi dominar, a bola sobrou pro centroavante do Avaí, mas fora aquilo... Nossa senhora. Eu não lembro de mais nada do Avaí, cara. Não teve. É que eles ameaçaram gostar um pouquinho mais do jogo, eles começaram a tocar a bola ali na entrada da área, procurar espaço, nesse jogo aconteceu uma coisa que não vinha acontecendo nos outros. O Palmeiras, depois que fez o gol, levou aí uns 10, 15 minutos mais ou menos, daquela recuada gostosa que a gente adora, né? Fica lá atrás, esperando os caras tocar a bola, velho. Aí... Muito bom, cara. E o golaço do Bruno Henrique, hein, cara? Ele golaço, é bom demais, golaço, né, cara? Bruno Henrique. Ó, agora eu sei, é um assunto polêmico, eu sei que o Digones não gosta dele, mas a gente tem que ressaltar. Tem cabelo platinado? Tem cabelo platinado. Puta, Também tem barbinha. Vou sair no banheiro. Tem barbinha. Vou sair no banheiro rapidinho. Não, tem que ressaltar que o Lucas Lima tá evoluindo. Não é aquela tiriça que tava no começo do campeonato, e tava no começo do ano, principalmente. Sim. Mas nos últimos 2, 3 jogos aí, você já vê que ele tá evoluindo tecnicamente, mas principalmente na aplicação defensiva, cara. Inclusive, hoje ele fez uma falta, tomou um cartão amarelo, por excesso de vontade mesmo, que ele voltou, tava dando um contra-ataque pro Avaí, ele voltou e derrubou o cara, acabou tomando um cartão amarelo lá. Mas assim, quando tem que criticar, a gente critica, mas também vamos elogiar, né, cara? Mas Não é o que a gente esperava ainda, mas... Eu acho que a minha difícil. crítica é em cima da expectativa. Eu esperava muito do Lucas Lima. E quando ele entra e dá esse passinho de lado e tem aquela preguicinha e dá aquele passe de lado, cara, a gente não contra... se você for comparar o que o Zé Rafael tá entregando hoje, que o Lucas Lima entrega pro time, é um absurdo, cara. Então, assim, eu espero muito mais do Lucas Lima por ser um meia. A gente pode defender ele, pô, tá defensivamente melhorou muito do que estava no começo do ano, mas assim, eu posso falar que o Lucas Lima está jogando bem. Ele ganha tá 1 milhão e 600 mil reais por mês. Por mais que a gente tente dissociar isso, sempre passa pela cabeça, né? Pô, o cara ganha muita grana no Palmeiras, ele veio pra exercer um protagonismo e ele cumpre um papel ali que tem feito bem, tem evoluído, mas tá longe desse protagonismo que a gente imaginava dele, né? É perfeito, ele tem evoluído o Tufão, sem dúvida, mas eu acho que falta o Lucas Lima que a gente queria, né? E aí, eu só acho injusto falar que ele não jogou bem no Palmeiras. Eu acho que o Campeonato Brasileiro dele do ano passado foi muito bom. Não à toa, ele foi o jogador que mais atuou no Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele deu muita assistência, ele fez alguns gols importantes, naquele contra o Botafogo, que foi um puta de um golaço. Sim. Então eu acho injusto falar que ele não jogou nada no Palmeiras até agora. Ele jogou, acho que foi um Campeonato Brasileiro do ano passado, foi muito bom. Inclusive, preciso confirmar isso, mas eu acho que ele foi um dos líderes de assistência no campeonato, mesmo não jogando tudo isso que a gente esperava. Sim, eu não posso discordar. Eu acho que ele teve sua importância. Esperar mais dele. Acho que é isso. Ele chegou para ser o cara que ia dividir ali com o Dudu o protagonismo e não foi isso, né? Mas não, a gente não pode falar que ele não fez nada no passado ou que nunca jogou no Palmeiras, não. Vamos torcer pra ele continuar nessa crescente, né? E entregar ainda mais nesse segundo semestre aí. Mas um cara que eu destaco demais, cara, que é incrível de ver pela televisão, ver no estádio, Zé Rafael, cara. Zé Razarfael. O cara, o futebol dele é do tamanho do nariz. E olha que aquele nariz, meu amigo, é enorme. E ele é o tipo de jogador que é o falso lento, né, velho? Porque você vê ele correndo, parece que ele faz uma força pra correr, mas ele é rápido, cara. Ele é ligeiro, ele é... eu acho que esse ano foi a melhor contratação. Demorou um pouquinho pra deslanchar, né? Ou demorou pra deslanchar, ou é aquela história do Filipão de segurar um pouquinho, colocando aos poucos. Mas a melhor contratação no ano, cara. Que homem, cara. Defensivamente excelente, ofensivamente excelente. O box to box ele faz muito bem, cara. Ótimo jogador. Ótimo jogador. E o bom é que alguns jogadores que a gente já meio que tinha deixado de lado, ou já criticava muito, voltaram a jogar bola. O Diogo Barbosa, por exemplo. Porra, tá jogando da muito, água pro vinho esse ano. Tá jogando muito, cara. Bem. Marcos Rocha. Os laterais melhoraram muito. Eu acho que essa mentalidade da equipe, né? De todo mundo ataca, todo mundo defende, e quando for pra atacar, a gente constrói
constrói a jogada e quem tiver que finalizar, finalizou. Isso é muito legal, cara. Poucas vezes eu gostei de ver times defensivos jogando, assim. Mas ver a nossa defesa postada, quando você tá no estádio, assim, você vê Felipe Melo cobrindo as entrelinhas, você vê o Felipe Melo dando uma cercada, você vê o Bruno Henrique na sobra, e aí os laterais, na hora da transição ofensiva, sobem os dois. Se você for olhar o Palmeiras, ele é um time bastante ofensivo, apesar do que a imprensa fala. Mas é um time pífio, patético, pragmático, e vocês são coniventes com isso. Eu acho que teve uma mudança importante aí, que até a imprensa começou a respeitar um pouco mais o Felipão, que foi a chegada do Turra, né, Silveira e Tufão. Eu acho que a chegada do Turra aí, no lugar do escudeiro dele lá, o Mortosa, o Turra chega com ideias novas. A gente, pelo que falam, a gente percebe que o Felipão deixa muito da parte defensiva pro Turra e fica mais na parte de gestão de grupo, né? Isso é muito Sim. legal a gente perceber isso, que o Felipão tá aberto para isso, né, cara? E ver a evolução dele é muito legal também. Sim, e você vê inclusive que o time não é aquele bumba meu boi que todo mundo falava, pegava a bola e bicuda lá pra frente pro Daverson brigar. Hoje a gente vê um time que é muito mais do que isso. Aí você vê triangulação, você vê chegada na linha de fundo, você vê cruzamento. Existe ainda a bicuda lá pra frente pro sorveteiro Daverson lá? Existe, mas o time é muito mais do que isso. Você vê gols aí que o time trabalha a bola, vai chegando, inclusive foi no último gol, foi tabela. Bom, enfim, o time é muito mais do que esse chutão pra frente, cara. E eu acho, inclusive, beira, sei lá, má fé falar do contrário, cara. Meu, na boa, não é um time que tá invicto aí há 31 jogos no campeonato. 32, exatamente, 32 com o de hoje, é verdade. Não dá pra simplificar o jogo de um time desse falando que é só o Bumba Meu Boi e defesa. É tudo isso? É tudo isso. Tomara que continue assim. O Palmeiras anunciou a contratação do Ramires, cara. O Palmeiras tá montando um elenco, meu amigo. Antigamente a gente brigava porque saía o Chico e entrava o Márcio Araújo. O alto Chico. Chico, o alto, né? Chico, o alto. Nossa Hoje em dia não, cara. A gente tem opção ali no meio. Eu quero ver quando o Ramires entrar em forma, obviamente. É um cara que não vem jogando profissional há muito tempo. Tô curioso pra ver como o Filipão vai escalar esse time aí, cara. Inclusive, levando em consideração aí que estão falando da saída de Moisés e Jean, algum desses jogadores aí. Eu acho que eu não vou criar expectativa pro ano de 2019. Eu acho que vai faltar uma pré-temporada, uma adaptação aí, mas eu acho que pode ser um cara importantíssimo aí para 2-3 anos, cara. Era um jogador muito, muito, muito bom. Mesma coisa que a gente tava falando do Zé Rafael, ofensivamente, defensivamente, um cara completo. Vamos ver como Pois eu acho que essa nova fase do Palmeiras, nova, né, de 2015 pra cá, já nem é tão nova mais, mas eu acho que a gente ter a chegada de jogadores que tem até, o Ramires é um cara que ganhou Champions, 2 Copas do Mundo, baita de um currículo, mas a gente não tem mais aquela necessidade de um cara que chega e precisa resolver na quarta-feira seguinte, entendeu? Com o tempo, entra em forma, entra 20 minutos num jogo, entra num jogo menos pegado e tal. E eu acho que é um cara também que vai agregar pra um caralho fodendo nessa nossa equipe, cara. Vai demais, cara, porque ele é um jogador que ali no meio de campo ele pode jogar em qualquer posição. Ele pode jogar no primeiro volante, de repente, no segundo volante, ele pode jogar aberto, ele pode ser um terceiro homem de meio do campo. Cara, dali no meio de campo o Felipão vai ter diversas opções com o Ramires agora, cara. Ele pode usar o Ramires no mesmo jogo em 3, 4, 5 posições. E todas com qualidade, não é assim, usar 3, 4 posições, uma mais ou menos. Claro. Todas com qualidade. Mesmo a gente sabendo que não tá contratando o Ramires do Chelsea ou o Ramires lá do Cruzeiro em 2008, jogar bola, o cara quando é bom de bola ele não desaprende. Talvez ele mude um pouco o ritmo, a intensidade dele durante a partida e tal, mas a gente tem aí o exemplo do Felipe Melo, né? Tá no Palmeiras desde de 2017 e as últimas 2 temporadas dele, meu amigo,
tem o Felipe Melo agora e assim, não dá pra dizer que a passagem do Zé Roberto também foi mediana. Acho que o Zé Roberto no Palmeiras foi muito bem também. Eu vejo o Ramírez do mesmo jeito que eu vi a chegada do Zé Roberto, cara. É alguém que a gente espera que vai ser muito útil ao time, não do jeito que já foi antes, né, na época de Chelsea, de Cruzeiro, mas alguém que vai ser muito útil ao time. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a comparação com o Zé Roberto é válida aí. O Ramires chega um pouco mais novo do que o Zé chegou aqui, né? Acho que tem um pouco mais de lenha para queimar. Vale a comparação aí, cara. É um jogador muito, muito bom. Vai, como vocês falaram aí, cabe em todas as posições desse meio campo. Vai ajudar muito o time. Bicho, pra quem tinha o Wendel como jogador versátil, o Wendel que honrou pra caralho a camisa, é um cara que a gente vejo sempre por lá pelas arquibancadas do palestra e tal. Palmeirense pra caralho. Palmeirense, tudo, honrou demais, mas né, era um outro momento do Palmeiras e tal. Mas é maluco, né? A gente vê que... temos aí o Ramírez, e o Ramírez é uma opção, tá ligado? A gente não tá esperando que o cara chegue pra resolver de uma hora pra outra. Isso é incrível. Exatamente. Já que você falou do Wendel, Silveira, vamos lembrar aqui, cara, que há 5 anos atrás a gente tinha, em 2014, Fernando Praz, Juninho na esquerda, Wendel na direita, Tóbio e Lúcio na zaga, Wesley, Valdívia e Bruno César, e Patrick Vieira e Leandro, aquele do Grêmio no ataque. Leandro Moicano, Wesley. Esse me enganou. Enganou até o treinador da seleção na época. Que era o Dunga, né? Verdade. Não, era o Mas fez o golzinho lá. Não, mas então golzinho. Tem média de 1 gol por jogo. Exatamente. Não, e a gente teve lucro, cara, porque o Palmeiras sempre tinha essa de jogador veio por empréstimo, precisa comprar, comprava, draga desgraçada, a gente ainda conseguiu empurrar ele pro Japão. É verdade, cara, é verdade. Deu tudo certo. É muito louco imaginar que o quanto mudou esse Palmeiras. É bom demais viver isso. Ave Paulo Nobre. Aí, Vascão. Vocês têm chance ainda, Vascão. Não vamos desistir, não. Olha o case. Projeto 2030, Projeto né? 2030, Projeto 2030. O Vascão tá ganhando agora. Duas seguidas. Ah, meu Paulo Nobre. Vou assinar a velhinha. Ave Paulo de Almeida Nobre. Esse cara é muito louco, né? Ele fez o que qualquer um de nós talvez se propusesse a fazer. E que nenhuma se a gente tivesse, obviamente, as condições dele, mas contrariando qualquer analista financeiro, contrariando as próprias convicções sobre a maneira como lidar com o próprio dinheiro, o cara abraçou isso e falou, meu... Eu acho que é entender o que é ser palmeirense, né? E falar, pô, eu preciso do Palmeiras pra viver, cara. Exatamente isso. E ele fez isso. Assim. A gente teve outros presidentes torcedores, como o Beluso e tal, mas que não conseguiram enxergar essa parte da matriz, né? O Beluso, na verdade, o Digones que joga pôquer aí, sabe como é que foi? Ele meteu aquele all-in com um par de 2, né? Exatamente isso, cara. Foi mais ou menos isso mesmo. Trouxe Valdívia, trouxe Kleber... E já tinha lá na época mantido, já tinha trazido Wagner Love, e aí naquela tentativa desesperada de ser campeão em 2009, segurou o Pierre, segurou o Diego Souza, segurou o Cleiton Xavier e deu no que deu, né? Pois é. Tem time no Rio de Janeiro fazendo parecido. Não queria falar nada, não. E o Nobre fez exatamente o que tem que fazer, mas ninguém quer fazer, né, cara? Eu vou sofrer aqui 2 anos, vou botar a casa em ordem para depois começar a crescer. Eu sei que agora é fácil falar, cara, mas eu sempre fui um defensor do Paulo Nobre. Sim. Inclusive eu lembro aquele fatídico jogo da reinauguração do palestra, da inauguração do Allianz Parque. Grande Ananias. Exatamente. Que eu vi, que descanse em paz. Gente saindo na mão. Que descanse em paz. Que eu vi gente saindo na mão, cara. Discutindo, xingando o Paulo Nobre e tal, cara. Eu ficava puto, mas eu não queria botar ali o meu rosto, meu lindo rosto a prêmio, né?
Pois é, a gente já tinha vivido toda a forma de desespero, né? E aí quando veio o Paulo Nobre e falou, olha, eu vou fazer o que eu posso, mas pra isso eu tô disposto a ter que cortar da nossa carne. Ele cortou da nossa própria carne, né? Que foram 2 anos ali medonhos. Teve uma tentativa com o Brunoro, que acabou não dando certo e tal. Teve o episódio Allan Kardec. Teve o episódio Aidar Teve comendo banana. Exato, teve o episódio Walt Disney, né? Ele foi pra Disney, largou o time aqui. Também tem que dar o crédito, se não fosse Valdívia também, o time hoje não, né? Na época poderia ter caído para a segunda divisão, porque eu acho que ali já era um processo de reversão do Palmeiras, né? O Palmeiras já estava num processo de subida. Se bate aquela segunda divisão ali, a gente não sabe quanto tempo ia atrasar, né, o projeto. Poderia atrasar um pouco mais, poderia não, com certeza ia atrasar um pouco mais o projeto. Obrigado, Santos, obrigado. Obrigado, Santos, porra nenhuma. Cara. Obrigado pela Copa do Brasil. Não, claro, obrigado, Copa do Brasil, vice-brasileiro, a gente tá aqui, ó. Sim. Pô, mas o Palmeiras ele tem essa característica, né, de talvez desde os anos 60 lá com a primeira academia, a segunda academia nos anos 70, o Palmeiras teve a capacidade depois com a Parmalat, agora junto com a Crefisa e o Avante, né, porque o nosso maior patrocinador hoje é a torcida do Palmeiras. Se a gente não for contar as cotas de TV, obviamente, mas muita gente fala aí e tal, as pessoas esquecem que o que a gente tem de sócio-torcedor e bilheteria supera os valores que são altos, o maior patrocínio da América Latina e tal, mas a nossa torcida banca o Palmeiras. E a gente sempre teve essa característica de construir elencos, talvez tirando a metade dos anos 90 ali, de 94 até 97, 98, que a Parmalat trazia grandes jogadores, mas ficavam 6 meses lá de vitrine e já mandava pra Europa, a gente sempre conseguiu montar elencos que eram elencos pra médio prazo, né? E aí a gente vê isso se repetindo agora. Você tem jogadores como o Jailson, Fernando Praz, Felipe Melo não chegou ontem, chegou em 2017, o Dudu, que pra mim, acho que a gente tem que fazer um episódio sobre o Dudu algum dia, que aí eu vou falar o que eu penso. E agora a gente tem um novo ciclo, a gente tem esse ciclo aí, a gente tá se reforçando e tal, e vamos buscar mais títulos. Inclusive, sobre isso que você falou aí, tem um detalhe interessante que o Filipão falou hoje sobre o Matheus Fernandes. Falou que o Matheus Fernandes, desde que chegou no Palmeiras, já ganhou, acho que 2 ou 3 quilos de 2,5. 2,5, né? De massa. É um jogador que, assim, não tá jogando muito, acho que ele entrou em 1 ou 2 jogos na temporada, mas é um jogador que tá sendo preparado para entrar no momento que for necessário, né? Inclusive, eu acho que esse foi o pensamento quando o Palmeiras trouxe, na época, o Luan e o Juninho, que eram 2 zagueiros promissores. O Luan demorou um pouquinho para engrenar, agora tá jogando bem. E o Juninho é o Juninho, né? O Juninho não deu certo. Tá, tudo bem. Faz parte do... Você não vai acertar. Eu, no lugar do Matos, também teria contratado. Eram 2 jogadores que todo mundo queria, tava todo mundo atrás. O Juninho tinha todos os predicados, que é um zagueiro canhoto, rápido. Pelo menos demonstrou isso na época do Coritiba, né? Um zagueiro canhoto, rápido, podia jogar de lateral, demonstrava até uma certa técnica, mas não deu certo aqui, né, cara? Sim, é legal saber disso do que o Filipão falou do Matheus Fernandes. Porque com a chegada do Ramírez, eu achei que eles tinham desistido do Matheus Fernandes, cara. Mas foi muito legal que ele falou no começo do ano também, quando estavam cobrando do Zé Rafael, né? Que o Zé Rafael tava ganhando massa, que ele tava entrando na mesma forma que o grupo do Palmeiras, e agora a gente vê a resposta aí que o Felipão tá escalando ele. Então provavelmente o moleque vindo do Botafogo também vai ter chance. Não, vai ter chance porque ele é bom de bola, cara. Eu lembro de ter assistido alguns jogos dele no Botafogo. Polivalente também, pode jogar de lateral um pouquinho, pode jogar de primeiro, segundo volante, então... E só pra não perder o gancho, Silveira, quando você falou Dudu e ciclo, eu achei que o Tufão tinha caído lá, cara, mas ele continuou. A gente contextualiza essa história um pouquinho depois, né, em outro episódio. Sangrou! Meu Deus do céu.
Porra, mas falando tudo isso, né, do Palmeiras, de elencos de médio, longo prazo, a gente tem que lembrar essa é uma semana, né, a gente tá gravando o podcast no dia 13, no dia 14 já, porque já passou da meia-noite. A gente comemora essa semana o 12 de junho, que eu não vivi, mas tenho no meu coração como talvez o dia mais importante da história do Palmeiras. E comemoramos também em junho os 20 anos da conquista da nossa primeira Libertadores, porque acredito que nos próximos anos a gente vai ganhar mais algumas. Cara, dia 12 de julho de 93, eu fico até um pouquinho emocionado pra falar, cara, porque lembra do meu pai, cara. Porra, teve o gol do Viola uma semana antes, saiu imitando o porco lá, que não sei o quê. E eu me lembro quando o Evair fez o quarto gol de pênalti, o pai sentado de frente pra TV na poltrona da sala. Ele quebrou a poltrona da sala, ele batia com um braço no braço da poltrona e com a outra ele segurava o saco e gritava: ronca aqui, filho da puta! Seu filho da puta, ronca agora! Porra, velho! Porca Madonna, que lindo! Mano, esse dia, meu, até fico emocionado de falar, que lembrar do meu finado pai. E, meu, 12 de julho, agora 99 também, cara. Puta que pariu, eu não consegui assistir a decisão por pênaltis ali, velho. Coração na mão, não consegui, cara. Não teve jeito. Fiquei só esperando o resultado. Eu tinha 14 anos em 99, então vocês imaginam, no ápice do hormônio ali, naquela fase que zoava e era zoado o tempo inteiro, né, cara? Nossa, foi animal. Uma mão no controle e a outra no saco, né? Mais ou menos isso aí. Digão lutou batalhas épicas, sempre numa desvantagem, né? Sempre 5 contra 1 ali. Ah, mas isso é inerente do adolescente, né, velho? Não tem jeito. Essa batalha em glória não tem jeito. Sei, não, essa é uma batalha que o homem faz, seguir até o último dia da vida. E sobre 93, eu lembro pouco. Eu tinha meus 8 anos lá, mas é a imagem da família, do meu pai, do meu tio, vibrando muito, que acho que aquele dia eu comecei a entender de futebol. A primeira Copa que eu lembro foi a de 94 e eu lembro de ter começado a gostar de futebol quando eu vi o meu pai e meu tio vibrando absurdamente. Gol do Zinho e no final o Evair, né, cara? A gente olha os vídeos, vê de novo e é emocionante demais. É de chorar, cara, é de chorar, realmente. Em 93 eu tinha 3 anos. Obviamente não tenho memórias, né? Mas é uma coisa que eu sempre falei, que eu tenho 2 momentos da história que eu sei que eu tava lá e eu sei que eu vivi. São esse título de 93, também com uma imagem do meu pai e do meu tio, e a morte do Ayrton Senna, que foi um ano depois, né, em 94. Eu tenho referências, tipo, de alegria absoluta com o título de 93, porque eu lembro do meu time jogando pro alto, assim, nenenzinho, e comemorando junto com meu pai o título de 93. E aí tem as histórias que a família conta aí e tal. E a perda do Senna também, eu lembro da tristeza que tomou conta do país inteiro. Né? São momentos que a gente fala, pô, aquele dia eu tava em tal lugar. Você tem muita coisa na sua vida, claro, que você não lembra. Mas esse tipo de coisa você fala, ó, aquele dia eu tava em tal lugar, tal hora, fazendo tal coisa. 99 é a lembrança mais agridoce de toda a minha vida. E é um lugar, curiosamente, eu vou sempre pra esse lugar mentalmente quando eu preciso... Sabe quando você precisa daquela força? 99... Poucos dias antes da final eu perdi o meu pai que me passou pelo sangue a palestrinidade. A gente ia ver o jogo da final, o pai faleceu poucos dias, a família inteira naquela bagunça e todo mundo meio perdido. E o meu tio Toninho, até mandar um abraço pro meu tio Toninho, que com certeza vai ouvir, vai comentar o podcast. Meu tio Toninho me pegou no meio de toda aquela bagunça que tá uma família quando perde uma das referências e me levou pra ver o jogo. E aí foi ali o que eu entendi uma coisa, aquela frase clichê de não é só futebol, acho que foi ali que eu vivi isso no meu coração e na minha vida, e eu senti o Palmeiras tatuado no meu coração pra todo sempre. Porra, que bonito. Que legal. Muito bonito mesmo, cara. Emocionante. É muito louco, cara, porque esses dias aí, minha namorada tava dormindo no quarto, meu apartamento é bem pequeno e tal, e aí era meio da madrugada, eu tenho insônia às vezes, e eu vou ver replay de jogo antigo.
E aí eu tava vendo o replay do jogo de 99, chorando copiosamente, comemorando como se estivesse passando ao vivo. Cada lance, cada toque, gol perdido e disputa por pênalti e tal. E aí a minha mina acordou assustada, falou, meu, o que tá acontecendo? Você tá passando mal e tal? Eu peguei e falei, não, Palmeiras campeão, Katsu. É porque vem tudo isso, né? Vem essa memória, vem a ausência / presença do meu pai no meu coração e tal. Eu acho que o mais legal de ser palmeirense é ter essa história, né? Uma história muito bonita enquanto clube e ela vai se fundindo com as histórias das nossas vidas, né? Exatamente, cara. Exatamente. E principalmente, assim, a minha família, cara, vive futebol, ter time, de jogar no time dos primos. Meus tios têm time, meus primos têm time, jogam nos times dos meus primos e tal. E o futebol sempre fez parte da minha vida, cara. Então não tem como dissociar a minha personalidade do futebol. E eu acho que com vocês deve ocorrer a mesma coisa também, né? Pra coroar essa conquista de 99, eu vou propor aí uma brincadeira. Tirando o Marcão, qual foi o jogador favorito de vocês naquela campanha de 99? O Marcão é santo, então a gente tem que... Santo tá em outro lugar. A gente não... Ah, beleza, partiu, bateu Zapata pra fora, tá tudo bem. Cara, eu não vou escolher um, eu vou escolher 3. Não, 5. Tufão tá abusando, ele falou... Vamos lá, 5. Arce, Júnior Baiano, que jogou muita bola. Jogou demais. Jogou demais naquela final. Na final, nem tanto que ele fez o pênalti no cara lá, né? Mas tudo bem. Mas ele jogou a Libertadores e ele jogou demais. Então vamos lá. Arce, Júnior Baiano, César Sampaio, Alex, Rogério. Rogério jogou muita bola também. Talvez um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol paulista. Né? Ele ficou marcado pelas pedaladas do Robinho. Né? Não tem jeito. Infelizmente, né? Porque a carreira dele foi muito mais do que aquilo. Eu acho que na minha cabeça, fora o Marcão, tem um que é um dos meus maiores ídolos no futebol aí, que é o Alex Cabeção, cara. O que ele fez contra o River Plate foi... Não, ele fez uma Libertadores muito boa, cara. Mas ele... O Felipão fala disso, né? Aquele jogo contra o River, o que o Alex fez foi brincadeira e acho que a gente botou uma mãozinha na taça ali. Porque o River era muito forte, cara. E o Alex destruiu o jogo. Se eu tiver que escolher um depois do Marcão, com certeza é o Alex. Mas é difícil ver o Alex sem uma Copa do Mundo, né, cara? Um cara... não só o Alex, né, cara? Tem aí de Djalminha, que nunca jogou na Copa do Mundo também, por pura imbecilidade dele também, né? Mas é um jogador genial, genioso, que não jogou uma Copa do Mundo por culpa exclusiva dele também. O próprio Ademir jogou, mas foi reserva. O Zico jogou e não ganhou. E aí tem uma frase que eu adoro, que é azar da Copa do Mundo. Pois é, exatamente. E a gente teve a alegria de ver o Alex jogando de verde. Confesso que eu tive alguma mágoa quando ele voltou e acabou escolhendo o Coritiba lá ao invés do Palmeiras, mas... Entendo, tá tudo bem. A idolatria, o que ele fez aqui no Palmeiras, não vai ser esquecido de forma alguma. Mas eu vejo isso em relação ao Djalminha também. Porque o Djalminha, quando ele esteve no Palmeiras, eu jogava bola na época, era moleque, sonhava em ser jogador e tal, e era craque de bola pra caralho. O que faltou, Tufão? Barcelona pra pagar medicação, GH, pra você crescer? Faltou a sua tia. 0800, gratuito. Mas era o jogador que eu me espelhava. Eu falava, puta, quando eu for jogador de futebol, craque, eu vou jogar no Palmeiras e vou ser igual o Djalminha, cara. Mas eu vejo que depois que ele saiu do Palmeiras, ele sempre foi um cara que deu meio de ombro. Ele até fala assim, pô, o time de 96 foi o melhor que eu já joguei e tal, mas é um cara que dá meio de ombro pro Palmeiras. Você vê, inclusive, nesses campeonatos de showball aí, ele joga pelo Guarani, mas não joga pelo Palmeiras. Sim. Mas é muito louco, né? A gente tem essa relação aí, a gente espera que o cara lide com a mesma paixão que a gente lida e não vai acontecer, né? Acontece em alguns casos muito raros. Mas tá tudo bem também. Menos pro Edilson, pau no cu do Edilson. Edilson é uma arrombada. Finalizamos. Deixa eu só dar um recado aqui. Só pro pessoal, esse é o nosso primeiro podcast.
temos que fazer ajustes aí ainda e tal, mas isso aqui na verdade é como o Silveira disse no começo, uma extensão do nosso bate-papo do nosso grupo de WhatsApp. Provavelmente vai ter gente de outro que torce para outros clubes ouvindo. Pau no seu cu também, se você não gostar. Aqui é pro palmeirense. Se você ouviu e gostou, legal, curte aí, mas é direcionada pro palmeirense. É isso aí, cara. É isso aí. Espero que vocês escutem os próximos. Silveirinha é um viado, mas é gente boa. Viado, mas sou seu amigo. E deem feedback pra gente aí, o que vocês querem ouvir a gente falar, que a gente vai tentar fazer isso aí a longo prazo, ir ajustando, criar novos quadros É isso aí. para o Palmeirense acompanhar a gente. Canalizar nossa energia palestrina aqui. É isso aí. Essas horas de bate-papo no WhatsApp, nesse podcast aí. Tamo junto. Tamo junto. Avante palestra. Avante. Avante palestra. Abraço, rapaziada.